E que ele fala que as primeiras raças se desenvolveram de uma maneira que nós não temos notícia, porque se desenvolveram no plano espiritual. Então, só lá, depois de um determinado momento, é que começa a aparecer o homem na Terra. Mas quando ele já aparece com um certo grau de desenvolvimento. E é interessante. E esse grau de desenvolvimento do homem, quando ele aparece na Terra, fica uma coisa ainda no limiar. Ele está, ao mesmo tempo, em contato com o plano espiritual e também está em contato com a matéria. Mas qual é a consciência maior? A consciência maior é do contato com o plano espiritual, de onde ele está vindo, de nós estamos descendo. Algumas filosofias chamam esse período de involução. Nós estamos mergulhando na matéria. E Deus precisa disso para nos fazer desenvolver o que nós chamamos de consciência. E para desenvolver a consciência, a gente precisa ser restringido. Quando nós restringimos, é como se a essência espiritual em nós, para explodir, cria consciência. Então, uma maneira de desenvolver consciência e de desenvolver os poderes com os quais nós fomos aquinhoados é nós ficarmos presos num corpo que tem uma tendência totalmente diversa da nossa como espíritos. Então, para fazer isto, nós temos que ter o poder de nos opormos a este arrastamento dos nossos chamados veículos de manifestação, ou corpos de manifestação. Numa linguagem espírita, nós temos corpo, perispírito e espírito. Quando surgiu a questão do duplo etérico, muita gente me perguntava, doutor, onde é que fica o duplo etérico? Tá? Porque Kardec falou de etéreo, mas não falou de corpo etérico. Tá? Não falou corpo, perispírito e espírito. Então, depois vocês aprenderam que duplo etérico, algumas obras apareciam com uma informação errônea, dizendo que o duplo etérico é uma espécie de emanação do físico, tá? Coisa que não é verdade. Então, na evolução, o homem recebe primeiro um corpo físico, depois ele recebe, além do físico, um corpo de energias, depois, além desse corpo de energias físicas, ele recebe uma espécie de uma capacidade de manifestar as emoções, e só mais tarde ele recebe a capacidade de manifestar o pensamento. Ora, isso nos diferencia, porque o que acontece? A pedra tem um corpo físico, nós somos pedra. O vegetal tem um corpo de energias, nós somos também vegetal. Quando dormimos, estamos só na cama ali, um vegetal. O animal tem um corpo que expressa sentimentos, afeições, agressividade, instintos. Nós também temos. Mas, diferentemente dos outros reinos, nós temos um equipamento de pensar, de raciocinar, de refletir. Vocês percebem o significado da palavra refletir? Ou seja, refletir é você olhar outra vez. Refletir é você olhar um reflexo. Você traz a experiência de volta. O animal não consegue fazer isso. Ele só faz aquilo que o instinto dele o programou para fazer. Ora, Deus, quando nos faz e coloca lá no paraíso, há um momento em que ele faz o seguinte: ele dá poderes ao homem. E diz lá que ele deu um poder do homem sobre os animais. Que animais? Os animais da terra, o seu corpo físico, a sua própria animalidade. Nós temos um poder sobre a animalidade externa, mas o mais importante de ver a Bíblia é ver esse caráter metafórico que ela tem. Quando eu falar de Adão e Eva, vocês não vão pensar que eu acredito na historinha de Adão e Eva, tá? Mas é importante verificar como é que o plano espiritual é capaz de usar de uma metodologia de ensino que fala ao nosso inconsciente. E vai falando, fazendo uma acumulação de energias, até que a gente seja capaz de, chegado ao momento que nós estamos vivendo, termos uma visão diferente de todos esses fenômenos, de todos esses ensinamentos. Como dizia Paulo, nós estamos vendo de uma maneira refletida, vemos em parte, mas então veremos face a face. Então vai chegar o dia em que nós vamos ver de uma maneira muito mais profunda. Então nós estamos sempre ampliando, como dizia Jesus também, que o reino dos céus é semelhante a uma quantidade de fermento que se coloca em algumas medidas de farinha. E o que faz o fermento? Cresce, 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 cresce. Jesus terminava suas palavras dizendo: quem tem olhos de ver, veja, ouvidos de ouvir, ouça. Por quê? Porque o que nós vemos hoje, daqui 10 anos nós vamos ver de maneira diferente, porque nós somos seres em evolução. Então Deus vem e nos dá poder. E todo mundo pensa, poder sobre os animais. E olha que interessante, os animais da terra, a sua fisicidade. Os animais das águas, a água é classicamente símbolo de emoção.
Tá? Nós temos poder sobre as nossas emoções. E os ares são os nossos pensamentos. Nós temos poder também sobre isso. Mas quem é que exerce? Tá? Nós temos muita dificuldade. Eu costumo brincar dizendo que se você tiver poder sobre os 5 grandes cuidam do comportamento, é da ação. Os 5 grandes são os 2 pés, as 2 mãos e a língua. Tá? Se você tiver controle sobre aonde você vai, o que você faz e o que você fala, você já controla grande parte da sua vida. Porque você não sabe como evitar uma emoção de raiva, mas você pode evitar caminhar até o seu adversário e agredi-lo, ou pode evitar falar desaforos. Ora, nós temos esse poder. Depois tem um outro poder, que esse para mim é de uma importância vital, principalmente agora no momento que nós estamos vivendo no mundo. É que Deus vai para o homem e diz assim para ele, né? Olha aqui tudo isso que eu criei. Põe todas as coisas na frente do homem. Está lá escrito. Não significa que Deus arrumou uma cesta, né, e pôs lá para o homem olhar. Ou seja, põe o homem perante o universo criado. Né? É um universo material que começa a se abrir, né, que os olhos deles começam a se abrir para esse mundo. E ele diz para o homem, dê nome a estas coisas. É interessante que não é Deus que dá o nome, né? Ele fala para o homem, dê nome a essas coisas. E diz lá, aquilo que o homem falava, isto ficava sendo. Nós que trabalhamos com psicoterapia, é fantástico como muitas vezes a pessoa chega e começa a falar, e com meia dúzia de palavras nós já podemos saber muitos dos problemas que ela está enfrentando. Por quê? Porque a maneira de falar reflete a pessoa. Então, há algumas décadas, surgiu o boom, é um outro momento da história, do pensamento positivo. Quem começou essa história? Um cidadão chamado Prentice Mumford. Ele escreveu uma obra chamada Nossas Forças Mentais, 3 livros desta idade. E essa obra, Nossas Forças Mentais, influenciaram o Norman Vincent Peale, influenciaram o Antônio Livro Rodrigues, que aqui no Brasil fundou o Círculo Esotérico, influenciaram um monte de outras associações, a própria Perfect Liberty, que o Jeter estava me falando agora há pouco, tem coisas tão bonitas, quer dizer, de falar as coisas positivas. Aceite o Noyer, que explica como é que você tem que cuidar da palavra. E muitas outras instituições, muitas outras associações que cuidam desse cultivo do falar. Tá? Tem, por exemplo, a Summit Lighthouse, tem uma obra chamada A Ciência da Palavra Falada. Então eles explicam o que acontece na vibração da palavra. Um dia desse eu estava com a minha esposa na minha casa e eu estava lendo algumas revistas que eu havia passado durante o dia numa instituição religiosa e tinha lá um monte de revistas para liquidação. Você compra 3 por R$1. Então eu verifiquei aquelas que não estavam repetidas e comprei 15 e levei para casa. Né? Gastei R$5, levei para casa. E lá em casa eu estava lendo e uma que eu peguei tinha uma coisa muito interessante falando da água. Um mentor lá nos Estados Unidos dando uma mensagem sobre uma série de coisas, de repente ele falava da água. E ele falava da importância da água para nós, que a água entra e sai, ela é como um símbolo de liberdade e alegria, que ela traz alegria para o nosso organismo. E se nós formos suficientemente inteligentes, vamos saber beber água de maneira adequada. E eles agora quero brincar com vocês. E pede copos e põe um tanto de água em cada copo. E termina, depois que ele faz a digressão dele, dizendo, né, a vida. E vem a repetição, né? A vida. Então a gente percebe que ele pegou um copo e levantou como se fosse um copo de champanhe e diz, a vida. Todos repetem a vida. Depois, ao Deus que eu sou. Ao Deus que eu sou, os outros repetem. Eu achei isso fantástico. Pus a revista de lado, a minha mulher me convidou para um chá, e fomos tomar um chá, e o telefone tocou, era alguém querendo o meu e-mail. Daí a pouco, alguém liga outra vez, era um amigo, dizendo que estava me mandando um e-mail de uma pesquisa. Eu abro o computador e está lá as pesquisas de um japonês, Tetsuo Emoto, em que ele faz pesquisas com moléculas de água, né, laminizadas. Ele fazia uma lâmina de água, né, com moléculas de água, e ele então colocava uma música clássica perto dessa lâmina, e a água se transformava e criava um desenho que parecia um vitral lindo. Ele colocava música heavy metal, a água se contorcia toda. Ele fazia uma prece, chamou um monge budista, o monge fez a prece da prosperidade, invocando os anjos que traziam riqueza, tal, etc. A água adquire uma estrutura que, fotografada, parece um vitral de ouro, porque fica com a cor amarela.
E ele tira conclusões extraordinárias. Fala obrigado. Ele descobre que cada língua tem um padrão também vibratório. Ele fala obrigado, arigatou gozaimasu, que também é obrigado, graças, thank you, tá? E ele fala tudo. Merci, e sempre é quase como se fosse o mesmo desenho, mas com uma diferença de padrão que corresponde à estrutura de cada língua. Ora, eu vi aquilo e imediatamente chamei a minha mulher, falei, olha que eu terminei de ler, olha o que aconteceu. Eu tinha entrevistado num dos meus programas antes um cidadão que ia falar sobre mantras, exatamente sobre essa questão energética. Ora, nós estamos chegando hoje, para não nos alongarmos nisso, a um momento em que isso está vindo à tona, que nós tivemos lá no Éden, né, o poder de aquilo que o homem falava, isto ficava sendo. Hoje está vindo à tona, porque a ciência está começando a descobrir coisas dessa natureza. A outra coisa importante é que nós sabemos que nós somos 75% água. Então, quando você fala, você está também se impregnando. Você é água. Agora, o que ele diz é que essas impregnações ficam no seu sofá, no seu ambiente, no seu teto. Percebe? Quando eu entrei aqui, eu passei uma tarde meio mal, e o Jeto falou, não tem problema não, você vai receber uma injeção de ânimo aqui, né? Agora eu falei para ele, isso aqui parece clínica veterinária, porque eu recebi injeção para cavalo aqui, viu? De tão bem que eu estou me sentindo. Então, eu sou o cavalo que foi tratado aqui, né? Então Deus diz, então está registrado, aquilo que o homem falava, isso ficava sendo. Depois acontece uma coisa interessante. Vem o segundo capítulo. E no segundo capítulo da Gênese está dito que estava já criado o mundo, os vegetais, os animais, estava tudo criado. Mas nada disso ainda existia. Olha que interessante. Estava tudo criado, mas ainda não existia. Porque não havia chovido e não havia homem para lavrar a terra. Então, vocês veem, aquela primeira criação não é do homem. Então Deus pega e cria o homem. Cria quem? Cria o Adão. Então vem lá a criação do Adão, que é o símbolo da materialização, quando nós alcançamos esse estágio de materialização. E coloca o homem no jardim do Éden, que para mim é o imenso universo onde nós estamos. Vocês espíritas não precisam ter medo do planeta Chupão, porque lá também é mundo de Deus, tá? Se tivermos que ir para lá, vamos com o peito aberto. Vamos com o peito aberto. Não, porque vocês podem ir para lá de duas umas. Sempre vai ser amor. Você pode ir para lá porque não pode ficar aqui. Então aquilo é amor porque é uma outra oportunidade. E você pode ir para lá porque não consegue ficar aqui pela saudade daqueles seres amados que foram para lá. Então a gente vai para ajudar eles voltarem. Então vamos ajudar. Tudo é amor no universo. É o amor que rege o universo. Ora, Deus coloca o Adão lá no paraíso. E fica olhando. E de repente, Deus percebe uma coisa e aparece a primeira declaração de alguma coisa ruim percebida por Deus. E não aparece a palavra ruim. Aparece que Deus pensando, não é bom que o homem esteja só. Então ele vê lá o Adão, e essa história de estar um só lá, não estava fazendo sentido, não é bom que o homem esteja só. Então, far-lhe-ei uma ajudadora, alguém que lhe seja igual e que lhe esteja frente a frente, ou seja, que possa ser um espelho. Aí, há a diferenciação sexual, aparece a mulher feita da costela de Adão. Costela foi a tradução que fizeram da palavra tsela, que quer dizer parte. Simplesmente as hierarquias superiores fizeram uma espécie de operação naqueles seres que estavam se materializando, para que agora houvesse uma pluralidade. Então eles já não eram mais capazes de se reproduzir. Olhem só, eles não eram capazes de se reproduzir autonomamente, eles precisavam um do outro. Então, antes não se precisavam do outro. Então você cansava desse corpo, não estava mais servindo, que era uma espécie de bolha, um esporo. Então você simplesmente esporulava um outro corpo e depois você passava para lá e deixava esse, que começava a se desgastar no universo. Ora, acontece que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então ele cria uma diferença. E aí surge o grande problema. É que ele faz um homem e uma mulher. Tá? Agora, é bom a gente prestar atenção, porque o que não era bom era estar sozinho, tá? O que não era bom é estar sozinho. Agora nós achamos pior do que estar sozinho é estar na situação em que eu estou. Por quê? Porque é um desafio. Qual é o desafio? O desafio é que Deus precisa que nós o amemos. Tá? Ele quer que nós o amemos. Certa feita eu fui procurado na minha casa
por um casal, amigo meu, que eles vinham com suas 3 crianças. Um rapaz, uma mocinha e uma menininha, né, de uns 8 anos. E eles disseram: doutor Adão, as crianças nos fizeram uma pergunta. Como eu já havia tratado dos pais, eles haviam sido alunos meus numa escola onde eu fui professor, uma escola antroposófica, eles me conheciam. Então eles disseram: as crianças nos fizeram uma pergunta que nós não soubemos responder. E eles nos perguntaram: será que o doutor Adão sabe? E nós dissemos que passaríamos aqui antes de irmos para o litoral em férias. Eles estavam saindo de férias. E eu já fiquei tremendo nas bases, pensando, porque pergunta de criança tem cada uma, né? Faz cada pergunta. E aí, eu falei: mas qual é a pergunta? A pergunta é: por que foi que Deus nos criou? Eu falei: ai, Cristo Redentor. Aí vocês aí do outro lado, o que estão fazendo? Me vale agora, pelo amor de Deus, né? Comecei imediatamente, acho que eu nunca vibrei tão depressa e tão intensamente como naquele instante. E de repente me veio a resposta, porque eu havia sido professor numa escola que tinha a mesma estrutura da escola que as crianças estavam frequentando. Eu disse: você faz bonecas? Eu disse: faço. Para mais nova, né? E você, quando faz boneca, você faz de quê? Eu faço dos paninhos. E como é que você faz? A professora me ensina, eu faço a cabeça, tá? Normalmente é só a cabeça, faz os olhinhos e tal. E depois você faz o quê? Eu brinco de boneca. Quando você brinca de boneca, você é o quê? Eu sou a mamãe, que faz o quê? Que ama a boneca. E qual é o seu grande sonho? E aí eu induzi um pouquinho para que ela me dissesse que a boneca fosse realmente um ser vivo. Mas a boneca não é um ser vivo, porque nós não temos o poder de criar que Deus tem. E de insuflar, como ele fez com Adão, o espírito no corpo de Adão. Ou seja, cria a matéria e põe o espírito ali na matéria. E eu disse: agora imagine que você não tivesse do que fazer boneca. As minhas irmãs faziam boneca de sabugo de milho. Não sei se alguém aqui já fez boneca de sabugo de milho, sabe como é que é, né? Ou se não, de alguma outra coisa. Às vezes pegava um toquinho que tinha cara de boneca, era só lapidar um pouquinho mais, né? E fazia uma boneca. Então tinha ali uma boneca, mas vinha de regra de sabugo de milho. Mas havia também a boneca feita de paninhos, que era pintada e tal, né? Imagina que você não tivesse do que fazer isso aí. Imagina que você não tivesse aonde pisar. Você não tivesse nem a sua roupa para você usar como fazer boneca. Você não tivesse nada que você pudesse usar. Mas você queria uma boneca. Mas eu ia estar sozinha? Você estaria absolutamente sozinha. Nossa, que horror, disse ela. Agora imagine que você quisesse tanto uma boneca para você amar, para você não se sentir sozinha, que você tirasse um pedaço do seu dedo e você transformasse esse dedo em boneca. Vamos admitir que você tivesse esse poder. Você ficaria contente? Se eu conseguisse fazer o meu dedo crescer, ficar grande como uma boneca, eu ia ficar contente. Isso porque você não estaria mais sozinha e você estaria exercitando o desejo de amar. E você poderia, na sua fantasia, imaginar que aquela boneca era um ser vivo que estava te fazendo companhia e a quem você estava dando amor. Você percebeu? Papai do céu, num determinado momento ele estava sozinho. E então ele precisava amar, porque Papai do céu é todo amor. Mas não tinha a quem amar. Então ele diferenciou uma espécie de parte de si mesmo, uma espécie de dedo, e fez você, seu pai, sua mãe, a mim, para que nós fôssemos as bonecas de Papai do céu. Então ele nos ama como você ama as suas bonecas. Essas crianças se lembram até hoje, já são, né, 2 moças e um rapaz, eles se lembram até hoje dessa passagem lá pelo meu consultório. Ora, nós podemos aqui começar a imaginar o seguinte: Deus nos coloca numa situação em que nós precisamos fazer o quê? Manifestar a imagem e semelhança. Que imagem e semelhança? Eu te amo, eu sou o seu pai, eu te amo. Ou nas palavras do primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te ama tanto, que te tira das limitações como eu te tirei do Egito, que abre o mar para você passar como eu fiz no Mar Vermelho, que te dá água de beber como eu fiz no deserto, que faz cair maná do céu. Eu tiro você das limitações. Portanto, você não precisa pensar o segundo mandamento em ter deuses diferentes de mim. Só que tem uma coisa: você não pode ter outros deuses. Você está na matéria, mas não pode se esquecer de mim. Só que você vai passar por um processo muito difícil. Eu preciso advertir você disto. Não faça deuses de coisas materiais. Não endeuse as coisas materiais e você vai ter essa tendência. Olha,
Nem tome o nome de Deus em vão. Você precisa aprender a conservar a consciência de que Deus é um ser que você não vê e nem pode tocar. O homem até poderia responder: Senhor, como é que quer que eu faça isto? Se eu não tenho ainda a capacidade de abstração. Se o senhor quiser saber de uma coisa, lá no ano 2003, vão ser poucas as pessoas, 2003 depois do Cristo, hein? Vão ser poucas as pessoas que têm capacidade de pensar abstratamente. Então, como é que eu vou deixar de ter os meus ídolos? Senhor, vai dar trabalho. E o senhor poderia responder: eu sei e estou preparado para isto, carinhosamente em relação a vocês. E aí, o senhor diz assim: olha, estou tão preparado que eu quero te dizer uma coisa. Você que ainda é criança, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois vem Kardec e diz assim, que os Espíritos dizem, né? O primeiro mandamento é amar, e o segundo é exatamente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é instruir-vos. Eu costumo brincar dizendo, só tem um remédio quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, é continuar comendo. Tá? Você não parar de comer. Ora, quando a gente lida com criança, nós fazemos o seguinte, fazia isso com meu neto. Ele não queria comer qualquer coisa. Eu pegava e dizia para minha mulher assim, né, de longe, prestava atenção e dizia: guarda para mim esse negócio aí, senão o João Vitor vai comer e eu fico sem nada. Não deixa ele comer. Vocês podem imaginar se eu comia alguma coisa, né? Porque é assim, criança tem uma atitude que a gente chama de atitude polarizada. Você fala um lado, fala para ela para um lado, ela vai para o outro. Deus queria exatamente, quer dizer, precisamos tirar da cabeça dessa história de que aquilo foi o pecado original. Comer do fruto da árvore do conhecimento. Nós tínhamos que comer do fruto da árvore do conhecimento. E aí aconteceu o quê? Quando você conhece o quê? A matéria. Aí você perde a visão do céu, ou seja, você é expulso do paraíso. E o mais interessante é que diz lá que os deuses expulsaram o homem do paraíso com duas maldições, né? Você vai ganhar o pão com o suor do teu rosto e vai parir os teus filhos com dor. Ganhar o pão com o suor do teu rosto significa você tem que cuidar do seu desenvolvimento. Ninguém vai fazer isso por você. E parir os seus filhos com dor, você vai aprender a parir as soluções para os problemas da sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Você pode pedir para mentores, você pode dar uma olhadinha nos livros, você pode ter uma gratidão muito grande por todos aqueles que te encaminharam, mas você vai ter que fazer o trabalho. Então, qual é a meta principal? A meta principal é não se frustrar, não ter nenhuma frustração. Agora, quem é que é capaz de fazer isto? Os Espíritos indicaram um modelo. Quando Kardec perguntou, como é que nós temos que fazer esse desenvolvimento, os Espíritos disseram, vê de Jesus. Jesus não se frustrava. E ele não se frustrava por quê? Um dia desse, me perguntaram, né, se eu defenderia um réu que eu soubesse culpado. Eu disse sim, o meu juramento me obriga a isto, e eu sei também que tem um promotor do outro lado querendo a cabeça dele, ou se não querendo vê-lo na cadeira elétrica, ou atrás das grades. E o universo não admite o desequilíbrio. É preciso que haja um equilíbrio. Se alguém está acusando, tem que ter alguém que defenda. Tá? E depois o seguinte, mas e Jesus? Será que Jesus aprovaria isto? Jesus, é claro que ele falava com prostitutas, com vagabundos, com ébrios, com alcoólatras, com coletores de impostos. Eu disse, Jesus não falava com essa gente. Jesus não falava com essa gente. Jesus, nem Buda, nem Ramakrishna, nem Babaji, nem Sai Baba, eles não falam com pessoas de categoria inferior. Como não, doutor? Eu falo assim. Falei, não fala. Fala, não fala, fala, não fala. Mas então, onde é que o senhor está com a cabeça? Onde é que o senhor está querendo ir? Falei, eles só falam com arcanjos equivocados. Tá? Eles não veem a prostituta, ele vê o anjo que está ali. Ele vê o ser espiritual. Será que nós somos capazes de fazer a mesma coisa? Todos nós estamos sendo desafiados a caminharmos nessa direção. E para isto, nós temos que fazer um aprendizado. Qual é o aprendizado principal que nós fazemos? Em primeiro lugar, o aprendizado de amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, nós não temos essa capacidade de amar algo abstrato. Se vocês querem saber a evolução disso, começa lá na Gênesis, essa questão de que Deus quer o amor do ser humano, da maneira que ele ama o ser humano. Depois vem no Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, e que tem essa carta maravilhosa para os seres humanos. Os 10 mandamentos que hoje são traduzidos como os 10 desafios, ou as 10 coisas mais difíceis de se fazer. Porque as palavras original não podem ser traduzidas como mandamento. A tradução seria inscrições, sentenças, disposições, orientações.
E o Einstein diz assim, as coisas mais difíceis de se fazer. Olha, no seu desenvolvimento, essas serão as coisas mais difíceis que você vai enfrentar para o seu desenvolvimento. É isso aqui. Depois vem Jesus e começa a dizer, depois de todo aquele culto, de toda a idolatria que existia na época, no poço de Sicar, no poço de Jacó, em Sicar, conversando com a samaritana, que pergunta aonde é que Deus devia ser adorado, ele diz, em espírito e em verdade. Qualquer lugar do universo. Não é no templo de Jerusalém. Tinha uma briga lá, né? Deus deve ser adorado lá no templo ou em outro lugar. Ou em qualquer outro lugar. Ou na sinagoga, ou aqui e ali. Em espírito e em verdade. Agora, o mais interessante é que a entidade supervisionadora da codificação espírita era Espírito da Verdade. Tá? E aí o que acontece? No primeiro capítulo, Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. E qual é a resposta dele? Tá? Deixa eu consultar a minha enciclopédia. Qual é a resposta? E ele estava falando isso, assim, com a cabeça meio baixa. Falei, que beleza! Você pode imaginar que se seu filho fosse só seu filho, ele não teria esses meio-irmãos. Agora, o mais interessante, eu não sei como é que é a situação do marido dela e da sua ex-esposa. Porque senão eles podem ter ainda outros meios-irmãos. Aí eles expandiam um sorriso no rosto e diz, eles têm. Mas acontece que ele não deixa os filhos dele ver os outros. E agora ele está aberto para deixar com que os filhos se relacionem. Por quê? Porque nós temos que nos aproximar do semelhante. Por quê? Vamos ver se eu consigo falar aqui o que eu não consegui falar ontem lá, porque lá estava sendo transmitido pela emissora e em determinado momento me cortaram. Eu estava dizendo do que nós estamos vivendo hoje, e tudo que nós estamos vendo precisa se nortear por isto. Estamos vivendo o boom da tal da mente una. Mente não localizada, mente universal, mente universica, mente cósmica, mente unitária. Eu não posso fazer nada, tá? Essa gargalhada que vocês deram agora fez com que o universo inteiro ficasse melhor. Se vocês começam a fazer fofoca aqui dentro, o universo inteiro fica pior. Por quê? Porque a nossa mente é universal. Então lá eu comecei a dizer o seguinte, né? Hoje eu vou usar o Jeter, ontem eu estava usando a Isilda. Vamos admitir que eu não tolere o Jeter. E eu digo assim, eu quero que esse cara se dane, que ele vá para os confins do universo, não quero nem saber desse sujeito no meu caminho. Aí acontece uma coisa muito interessante. Primeiro, qual o tamanho da minha mente? Qual o tamanho da mente de vocês? Eu estou de olho no relógio, então eu vou adiantar rapidamente. A tendência nossa é dizer do tamanho da minha cabeça. Só que se eu pergunto, vocês podem pensar na casa de vocês? Vocês pensam. A mente é um instrumento de pensar. Vocês podem pensar em Nova York, Paris, Londres, na Austrália, em Hong Kong? Podemos. Podem pensar em Marte, nos confins do universo? Podemos. Senão vocês não são capazes de entender o que eu estou falando. Vocês pensam. Então a mente nossa é do tamanho do universo. Ah, se é do tamanho do universo, aonde a minha mente está, a sua também está. Tá? É verdade. E por que eu não sei o que o senhor está pensando? Porque você não está sintonizado comigo. Tá? Aqui há ondas hertzianas da Rádio Boa Nova e de uma porção de outras rádios. Você, quando liga o rádio sintoniza 1450, você só vai pegar Boa Nova, não pega as outras. Mas estão aqui no mesmo espaço. A nossa mente está no mesmo espaço. Então, como é que eu fico em relação ao meu inimigo Jeter? Eu não tenho aonde colocá-lo a não ser dentro de mim. Vocês perceberam? É por isso que eu tenho. Harmoniza-te depressa com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Perdoa 70 vezes 7. Ora pelos vossos inimigos. Ora por aqueles que vos perseguem. Seja bonzinho. Corra logo e harmonize-se. Por quê? Porque se você não se harmonizar, eu não me harmonizo com o Jeter. Então, para o Jeter continuar nesta exclusão, toda a nova era é um momento de inclusão. E o evangelho todo é um evangelho inclusivo, de inclusão. Jesus vem ensinar a inclusão. Todos os mestres ensinam a inclusão. Por quê? Porque nós somos tendentes a excluir. Aquilo que não me convém, eu excluo. Então, eu, para colocar o Jeter longe de mim, eu preciso criar dentro da minha cabeça uma espécie de bolha mental e o Jeter fica lá. Eu chamo isso de universo paralelo. Tá? E o Jeter fica lá. Só que, desgraçadamente, para manter o Jeter naquela bolha, eu tenho que pagar condomínio sempre. Tá? Que condomínio? Energia. Está sempre o boleto lá. Se você não pagar, o Jeter vai ficar na sua cabeça, vai te infernizar. Paga. Vai para longe.
e no outro dia vou lembrar, vai para longe. Só que o Jeter, a imagem dele está se aproximando. Às vezes nós atendemos pessoas, né, e que trazem um mal-estar. Então você chega a perceber que uma imagem negativa está se aproximando. Pode chegar um dia que a imagem, a bolha Jeter pode estar tão perto de mim e eu fazendo um esforço tremendo para não ver. O Freud dizia, aquilo que é reprimido volta em forma de sintoma, orgânico ou neurótico. Eu posso estar fazendo um esforço muito grande para não ver o Jeter, mas para não ver o Jeter, o que eu faço? Eu tenho a imagem dele. Eu vou transformar o Jeter no buraco de Perus. Né? Perus, um tempo atrás, teve um buraco lá, que o buraco só crescia. Todo mundo ficou com medo de que a cidade caísse dentro do buraco. Vai ser um buraco, não, é Cajamar, né? Um buraco de Cajamar. Né? Depois de Perus, ou antes, né? Naquela região. Então, eu vou fazer o Jeter um buraco de Cajamar. Cara que tem bigode, cavanhaque, eu esqueço. Eu vou aumentando. Cara que tem esse sorriso que ele tem, eu não quero nem saber. E de repente eu começo a perder a memória, eu começo a ficar muito mal, porque eu começo a ampliar, eu tenho que ampliar a bolha, porque ele está aí, faz parte do universo incluir, ele está cobrando. Então, como eu dizia, às vezes chegam pessoas que nós sentimos que a bolha está tão próxima que se a pessoa não tomar uma providência urgente, ela vai ter um derrame. É uma maneira de manter a bolha longe. É você acabar com a sua própria sensibilidade. Ela vai ter um derrame, ela vai ter um infarto, ela vai ter de alguma forma um episódio qualquer que a ajude a não tomar conhecimento da bolha. Então, o que eu tenho que fazer? O mais depressa possível. Jeter, meu amigo, meu irmão, vem cá, toma lá, né? Grande amigo, tá entendendo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que nós estamos sendo desafiados a fazermos com os nossos filhos. É claro que até lá nós teremos muitas vicissitudes. Eu lamento que não tenha dito para vocês tudo o que eu gostaria de dizer, mas espero que nas perguntas a gente pode tirar esse vazio que eu sei que ficou, porque eu tinha que falar as vicissitudes de se viver em família. Muito obrigado a todos vocês. O senhor reproduziu uma história em que a mulher, abre aspas, seduz o homem em ambas as reencarnações. Será que esta delegação de culpa não reproduz os preconceitos de nossa sociedade patriarcal, e ela acrescenta católica, onde a mulher é o, abre aspas, demônio e o homem a vítima? Aquilo que o homem diz, isso fica sendo. Então, quem escreveu isso aí precisa tomar cuidado, porque está achando isso. Absolutamente pela minha cabeça não passa. O homem também seduz a mulher, e muitas vezes, né? E eu costumo dizer o seguinte, que um dos aprendizados que nós temos que fazer é exatamente a expressão da masculinidade e a expressão da feminilidade. Porque aqui no planeta ninguém viveu nem a feminilidade nem a masculinidade de maneira adequada. A masculinidade foi vivida sempre de maneira opressiva, autoritária, tá? Às vezes até destrutiva. A feminilidade de maneira sedutora, de maneira desviada dos reais, né, objetivos da feminilidade e da masculinidade. Então agora nós estamos fazendo uma transição. Como eu disse no episódio da moça de Aquidauana, lá do Mato Grosso, não só ela, eu saí de lá pensando o seguinte, a coisa vai se reverter provavelmente na neta daquela moça, porque a filha dela provavelmente ainda ia ser intelectualizada e não sensibilizada. Mas a neta dela já ia ter a capacidade da mãe, que era menininha, da avó, que era a moça que estava comigo, e com a bisavó, né? Com o aporte da bisavó. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo aquilo que se chama as forças do coração. Isso é outra coisa também do nosso momento, muito lindo. São clínicas de cardiologia do mundo inteiro que fazem estudos. Esses estudos são publicados em livros de psicologia, em livros que são tratados de medicina, falando das forças do coração. Mas quando fala das forças do coração, você vai verificar os exercícios que eles dão, né? Eles estão falando do chakra cardíaco, de tudo aquilo que nós sabemos. E agora está começando a aparecer outro tipo de livro. Livros sobre chakras escritos por médicos. Percebe? Sobre a significação da doença, o que a doença significa em cada um desses
momentos. Ora, nós chegado a esse momento, nós vamos ter que ter uma nova feminilidade. Essa nova feminilidade não vai ser da mulher, vai ser do ser humano. Uma nova masculinidade, não vai ser do homem, vai ser do ser humano. Tá? Eu me emociono quando falo isso, porque há uns 15 dias eu falei e senti uma coisa muito ruim. Então me dei conta de que esse meu amigo provavelmente está já no plano espiritual. Tá? Então, é a mente una, não só com você, com o seu corpo, mas da mesma maneira com o universo inteiro. Não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que medirdes, se medirá a vós. Por quê? Porque você está fazendo isso com você, é você que está fazendo. Cuidado com o cisquinho no olho do outro lá que você fica olhando, sem ver o ciscão que está no seu olho. Então nós temos que tomar esta cautela para não incidirmos neste erro de cairmos na exclusão. Toda exclusão gera sofrimento. Toda inclusão gera prazer. O prazer de amar, que, como disse Kardec no capítulo central do Evangelho, é caridade. Caridade é amor em ação. Quanto mais amigos vocês fizerem, mais caridade vão poder fazer. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela paciência com que vocês nos ouviram.